Abra a tua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 6, por gentileza. Vamos falar mais um pouco sobre adoração nesta noite. Vamos aprender que algumas coisas têm que morrer na nossa vida. Diga para o seu irmão, algumas coisas vão morrer na sua vida hoje. Vamos aprender sobre isso. Algumas coisas morreram na vida de Isaías. Para Isaías ver o Senhor, Uzias teve que morrer. Fala comigo, para Isaías ver o Senhor, Uzias teve que morrer. Diz assim o texto: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Repete isso comigo, vamos lá. E ele estava, Isaías dizendo, assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da tua glória. E as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou-me a boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado foi o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, eu quero a sua atenção. Se você puder, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, tudo aquilo que tentar roubar a mente dos teus filhos de estarem ligados aqui no culto, no altar, que seja repreendido no poder do nome de Jesus agora. Meu Deus, a voz é minha, mas a palavra que está sendo pregada é a tua. Que a tua palavra gere uma transformação nas nossas vidas, que saímos daqui bem melhores do que entramos, ó Deus, no nome de Jesus, amém. Levante o seu rosto, por favor. No versículo 1, a Bíblia deixa bem claro que Uzias morreu, e até então Isaías não tinha visto o Senhor, mas quando Uzias morre, Isaías vê o Senhor. Levanta a mão, eu quero profetizar algo sobre a tua vida nesta noite. Fala comigo assim: esta é a noite em que tudo que me separa, tudo que me impede de ver a Deus, vai morrer, não vai continuar na minha vida, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Se você crê nisso, aplaude e glorifica ao Senhor, igreja. Bata palmas, dá glória, bata palmas, dá aleluia. Diga para o seu irmão: o
Uzias vai morrer hoje. Fala para ele, vamos lá. Uzias representa tudo aquilo que nos afasta de Deus. Uzias representa tudo aquilo que nos deixa distante de Deus. Uzias representa tudo aquilo que nos impede de ter comunhão com Deus. Uzias representa tudo aquilo que está dentro de nós. Tem pessoa que quer Deus, tem pessoa que quer servir a Deus, mas não serve. Por quê? Porque tem Uzias dentro dela. Esse Uzias não representa pessoas. Às vezes são alguns que andam, que impedem o outro. Sabia que tem gente que Uzias dela é alguém que acoita e passa a mão quando erra? Tem filho que erra, o pai só passa a mão, não dá uma dura. Tem irmão que erra, o outro irmão só passa a mão, não diz, você está errado, muda de vida. Tem gente que falha e não tem ninguém para abrir o olho, e a pessoa continua falhando. Falta de quê? De alguém orientar, de alguém discipular, de alguém ensinar. Diga para o seu irmão, se eu precisar puxar a sua orelha, eu puxo porque eu te amo. Fala para ele aí. Irmão, bajulador só fala o que você quer ouvir, mas quem te ama, ele fala o que você precisa ouvir. Não seja bajulador, seja alguém que ame quem está do lado. Isaías, ele até então não tinha visto ao Senhor, mas quando Uzias morre, Isaías vê algumas coisas. Primeira coisa que Isaías vê, primeira coisa que Isaías observa, primeira coisa que Isaías enxerga, fala comigo assim, ele viu o trono. Irmãos, preste atenção, pode tirar o versículo. O que é o trono? Qual o trono que ele viu? Ele não viu o trono de baixo. Fala comigo, existem dois tronos. Existe o trono de baixo, que é ocupado por homens, que é colocado homens para ocupá-lo. Mas existe o trono de cima, que é Jeová que ocupa ele, não é homem que senta nele. Trono de baixo, o homem põe, homem tira. Trono de cima, é só Jeová que senta nele, não tem homem nessa terra que tira. Trono de baixo é ocupado por mérito. Trono de cima é ocupado pelo Criador dos céus e da terra. Eu às vezes só tenho olhos para o trono de baixo. Estamos vivendo um tempo do nosso país que a gente tem que orar pela nossa nação. Estamos aí, domingo passado foi um feito histórico, deputados votando, Senado preparando, impeachment vai ter, não vai ter, tudo bem, nós somos brasileiros, precisamos viver esse momento, precisamos estar atentos, precisamos orar, mas não podemos esquecer, que se nós preocuparmos tanto com o trono de cima, como com o trono de baixo, a nossa vida vai ser bem melhor. Vimos hoje nas rodinhas falar de Dilma, falar de impeachment, não tem nada de errado, mas vamos também falar nas rodinhas, que assim como tem alguém que talvez vai perder o trono de baixo, existe alguém que jamais perde o trono onde ele está sentado, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e é esse trono que Isaías viu. Primeira coisa, ele viu o trono de cima. Ele percebeu o Senhor assentado nesse trono. Ele percebeu o que um dia nós vamos perceber. O Senhor vai voltar para buscar a igreja dele. Isso não é conto de carochinha, isso não é revista da Mônica, isso não é história em quadrinho, isso é a palavra de Deus. Ele vai voltar montado num cavalo branco, com um manto salpicado de sangue, e na coxa dele escrito Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Ele vai voltar para buscar a tua igreja. Porém, só quem é espiritual, só quem mata Uzias, que fala do trono de cima. Tem crente que é Sherlock Holmes. Você conhece o crente detetive? Eu sou crente, mas não falo para ninguém não. Estou escondido aqui na escola, ninguém sabe. No trabalho ninguém sabe. Mas eu chego na igreja, eu pego a minha Bíblia, ponho debaixo do braço e dou paz.
Pergunta para o teu irmão: você conhece um crente Sherlock Holmes? Só na igreja que ele fala que é crente. Irmão, nós temos que ser cristãos, nós temos que falar, nós não vivemos alienados do mundo, nós estamos vivendo no Brasil, nós temos que falar da nossa nação, mas ei, Deus te trouxe aqui para te dizer, eu preciso dizer, nós precisamos dizer, que além do trono de baixo ocupado por homens, tem um trono lá em cima ocupado por Jeová, e esse trono, ele não é corrompido, o da terra se corrompe, mas o do céu não se corrompe, o da terra se vende, mas o do céu não se vende. O trono da terra, ele usa as pessoas, mas o trono do céu, ele abençoa as pessoas. Isaías, a primeira coisa que ele viu um trono, não de baixo, não, ele viu o trono de cima. Quer ver a segunda coisa que ele viu? Diz assim o texto: serafins estavam por cima do trono, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. Para você entender, faz assim, ó: com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. Pastor, o que significa isso? Isaías disse: eu vi que aquele que estava sentado sobre o alto e sublime trono, os serafins voavam acima dele. Em toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, em todos os livros da Bíblia, você não vai encontrar nenhum ser que esteja em posição geográfica acima de Deus. Não tem. Você pode pesquisar, você não acha. Nenhum ser voa acima de Deus, nenhum ser Deus permite estar acima dele, nem em posição geográfica. O único texto da Bíblia que nos mostra isso é Isaías capítulo 6. Por quê? Qual mistério que tem aqui? Não há outro texto, não há outra referência, não há outra citação que em posição geográfica alguém voava acima de Deus. E aqui os serafins querem voar mais acima. Eles chegam para Jeová e dizem: Jeová, nós podemos voar acima de ti? E Jeová diz: até podem, mas ninguém vai lá em cima, se não fizer 2 coisas que eu exigir. Primeira coisa, para ir aqui em cima, para voar acima de mim, só pode ser por uma razão. Fala comigo assim: qual, pastor? O Senhor disse: para me adorar. Se não for para me adorar, eu não deixo. Se não for para se entregar totalmente para mim aqui em cima, eu não deixo. Se quiser subir para dizer que tem comunhão comigo, para aparecer para os outros, a casa vai cair, eu não deixo. Se o alvo é me adorar, se o alvo é me engrandecer, se o alvo é se entregar totalmente para mim, eu deixo. Mas se não for, não tem. E os serafins disseram: não tem problema, Jeová, o propósito é esse. E a Bíblia diz que enquanto eles voavam, eles clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Vai no glória a Deus aí, igreja. Eles foram voando e adorando, voando e glorificando, voando e exaltando o nome do Senhor. E Jeová falou: segunda exigência, nenhum ser pode me ver de cima para baixo. Ninguém pode me ver de cima para baixo, porque eu estou acima de todos. E eles disseram: não tem problema, Jeová, nós temos 6 asas, com 2 nós cobriremos os pés, com 2 nós voaremos,
e com as outras duas nós vamos esconder o nosso rosto, para que não possamos te ver. O que foi mais? E eles gritavam e eles clamavam: santo, 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 santo. Será que alguém aqui está disposto a adorar ao Senhor nessa noite? Será que alguém aqui está disposto a dizer que Ele é santo? Vai dizendo: santo, santo, vai, glorifica Ele, exalta Ele, adora Ele. Use a sua boca para adorá-lo. Tem gente que tem coragem de abrir a boca para declarar o amor para tantas pessoas, e tem que declarar mesmo, mas agora use os teus lábios para declarar o teu amor para o Deus que você serve. Diga que Ele é santo, 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 maravilhoso, bendito, poderoso, eterno, o mesmo de ontem, hoje, o será eternamente. Adora, vai, adora. Será que você consegue 5 minutos de adoração sem eu ter que pedir para você adorar? Adora Ele, vai, se desarme, se renda, levanta as mãos se for possível. Adora, vai, 5 minutos de adoração. Adora, glorifique, exalta, engrandeça ao Senhor. E o que mais que Isaías viu? Isaías viu até onde uma adoração pode chegar. Uma adoração pode alcançar um nível que você nem imagina. Como assim, pastor? Não entendi, vou te explicar. O frevo e o maracatu não vai lá. A escola de samba, campeã do Rio de Janeiro, que desfila no sambódromo, aquela canção que eles entoam, não chegam lá. Os grandes cantores da música brasileira, os grandes shows que eles fazem para 100, 200, 300 mil pessoas, eles cantam aqui na terra, mas não chega lá. Os intérpretes da música popular brasileira, que tem uma voz tão linda, eles cantam, mas o cântico deles não chega lá. Mas eu tenho certeza de uma coisa: o louvor mais simples que está sendo entoado aqui nesta noite está chegando até lá, está chegando até o trono de Jeová. Quem crê da glória, quem crê da aleluia, vai adorando, vai, levanta a sua mão e adora Ele, vai, glorifica Ele, glorifica Ele. Não perca essa oportunidade. A sua adoração chega lá, o teu louvor chega lá. O que os cantores seculares cantam não chega lá, mas a tua canção, a tua adoração chega lá. Celebrarei a Ti, ó Deus, do meu viver. Pois por suas mãos está chegando no trono, terra, que nele há toda a terra celebra a Ti com cânticos. Está chegando lá, está chegando, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra está chegando lá em cima, está chegando lá em cima, com cânticos de júbilos, pois Tu és o Deus Criador. A honra, a honra, a honra. Recebe, Senhor.
Recebe a nossa adoração simples aqui da terra. Recebe o nosso louvor para ti. Jesus, Jesus, e o louvor, e o louvor. Jesus. Isaías viu, Isaías adorou, Isaías glorificou, Isaías exaltou o Senhor, e o Senhor recebeu aquela adoração. Nós conseguimos tocar o coração de Deus com a nossa adoração, isso é demais. Escuta. Agora, o que mais que Isaías viu? Isaías viu agora algo que é o absurdo dos absurdos. O que, pastor? Isaías viu que eles com os rostos cobertos voavam para lá, para cá, para lá, para cá, voando de um lado, voando do outro. Só que eles não se chocavam. Sabe por quê? Porque o intuito deles diante de Deus era só adorar. Não há relato que eles se chocavam, não há relato que eles brigavam, não há relato que um anjo bateu no outro e caiu. Não. Oh, meu Deus, que a gente possa aprender isso. A motivação deles era só adorar. Quando eu venho para a igreja com a motivação certa, eu não vou chocar com o irmão, com quem está perto de mim. Quando eu venho com a motivação certa, vai ter branco adorando com negro, negro adorando com branco, rico adorando com pobre, pobre adorando com rico, analfabeto adorando com doutor, doutor adorando com analfabeto, o pastor adora com a igreja adora com o pastor, porque o alvo é adorar a Ele. Vai, a honra. Adora, esse é o nosso propósito. Adora, esse é o nosso intuito nessa noite. Feche os seus olhos, vai. E o poder. Jesus, e o louvor. Jesus. É algo tão profundo que um contamina o outro. Quem não consegue adorar, ele acaba sendo contaminado por aquele que está do lado adorando. Quem não consegue glorificar, ele acaba sendo contaminado por aquele que está do lado adorando. Assim como lá no mundo, pessoas influenciam negativamente o outro. Na presença de Deus, na adoração, pessoas influenciam positivamente ao outro. Ah, meu irmão, se você chegou aqui que não estava conseguindo adorar, Deus está levantando alguém perto de você para adorar. E a unção que está na vida dele vai passar para a tua. A unção da minha vai passar para a tua. É um contaminando o outro. O que mais que Isaías viu? Isaías viu que os seus lábios eram impuros. Isaías, depois que ele viu ao Senhor, ele reconheceu que ele precisava de uma transformação. Ele entendeu que ele falava coisa que não devia.
Ele viu que ele dizia coisas que não podia continuar dizendo. Ele percebeu que o caráter dele precisava ser transformado. Quando Deus vem, Ele gera um temor tão grande dentro de nós, que ninguém precisa falar o que nós temos que mudar. Nós decidimos mudar porque o amor de Deus nos constrange. Irmãos, eu lembro que eu entrava pela porta de trás dos ônibus. Muitas pessoas aqui pegaram essa época. Você entrava pela porta de trás e saía pela porta da frente. Mas por algumas vezes já tinha entrado pela porta de trás, e faltando às vezes um ponto para o meu local de descer, eu pulava pela porta de trás. Sabe para quê? Para não pagar passagem. O que era isso? Falta de caráter. Às vezes eu fico muito preocupado, porque o mundo de hoje parece que está valendo mais o carisma do que o caráter, sendo que é uma inversão de valor. Nós temos que ter carisma, sim. Carisma é de Deus. Todo líder ele tem que ser carismático. Não tem problema em ser carismático, nós temos que ser. Mas eu não posso deixar o meu carisma deturpar o meu caráter, ao ponto que eu vou dizer assim: não, isso eu resolvo, porque eu sou gente boa, isso aí eu resolvo. É só eu dar um sorriso para alguém que vai me perdoar de novo. É só eu pedir perdão, depois eu volto a fazer tudo de novo, não tem problema não. Não basta ter carisma, nós temos que ter caráter. Quando a gente vê o Senhor, a gente não consegue ficar com o caráter deturpado. Não é que alguém manda, ninguém manda em ninguém, irmãos. Mas o Senhor abre os nossos olhos. Carisma me leva em algum lugar, mas o caráter é que me sustenta lá. Essa semana eu escrevi assim, ó, tá aí: a ingratidão é a vitamina que alimenta o esquecimento do mau caráter. Quantas vezes pessoas são bacanas, são legais, e alguns até dizem: não, esse cara aqui é bacana demais, não vale nada, rouba, mas não tem problema não, faz o que não deve, não tem problema não, o que pode ser bacana, vem cá, vem para minha casa, que negócio é esse? Quando a gente encontra com Jesus, o amor de Jesus nos constrange. Ninguém me mandou parar de descer pela porta de trás de ônibus, mas o amor de Jesus não deixou eu fazer aquilo mais. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito, eu tenho que mudar em muitas coisas, não é isso, mas que a gente possa ter essa sensibilidade, como Isaías teve. Ele disse assim: meu Deus, meus lábios são impuros. O que é lábio impuro, irmão? Talvez ele xingava palavrão, talvez ele falava mal da vida dos outros, talvez ele é fofoqueiro, não sei, mas saía coisas da boca dele que ele disse: não pode sair mais. O caráter dele foi tratado. Não tem como eu vir para Jesus, já estou 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, e continuar com as mesmas atitudes que eu tinha lá no mundo. Não, o amor de Jesus me constrange, ao ponto de eu não querer levar o Jesus lá para fora, sem ser o Jesus que está aqui na Bíblia. Que o Senhor venha nos dar graça nessa noite, que Ele molde o nosso caráter, que a área que a gente precisa ser transformado, que Ele nos transforme. Não porque quem está do seu lado vai falar, não, é porque o Espírito Santo já está falando conosco aqui. Eu não me iludo com ninguém em cima do altar, não me iludo, porque tem gente que sobe no altar cheio de carisma. No altar Deus usa, mas quando desce parece que é o Satanás que usa.
Eu me lembro de uma experiência minha, há uns 8 anos atrás, que marcou minha vida. Eu cheguei num lugar para pregar num congresso. Aí eu era o segundo pregador da noite. Cheguei, o primeiro já estava ministrando, e ali aquele fogo, aquela unção. E eu falei, que bênção, que homem de Deus usado. Aí depois eu preguei, fomos embora para o hotel. Quando eu chego no hotel, eu estou vendo aquele moço fazendo uma coisa que não era um papel de um cristão fazer. Eu falei, não acredito que esse homem, que estava agora Deus usando para mandar fogo do céu, está fazendo uma presepada dessa aqui, meu Deus. Eu fui dormir indignado. Aí no outro dia, meu horário de pregar era 11 horas, me pegaram 10 horas no hotel. Cheguei lá umas 10h20, quando eu piso no auditório, aquele fogo. E quando eu olho para o altar, quem estava pregando? O dito cujo. Eu falei, não acredito, Deus. Eu fui para o camarim, e eu comecei a questionar. Eu falei, Deus, como é que o Senhor pode usar um negócio desse? O cara não tem caráter. O Senhor viu o que ele estava fazendo ontem lá no hotel? Aí Deus me visitou lá no camarim e falou, eu não tiro os dons para quem eu dou. Por causa do povo, eu uso de misericórdia. Aí Jesus me fez lembrar aquele texto que ele disse assim: muitos naquele dia vão dizer, Senhor, no teu nome expulsamos demônio, no teu nome curamos enfermo, no teu nome fizemos a tua obra. E sabe o que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Irmãos, a falta, o carisma não faz a pessoa entrar no céu, mas o caráter faz. Não basta ter carisma, tem que ter caráter. Fala isso para quem está do seu lado. Naquele momento, Isaías, ele percebeu que tinha que mudar alguma coisa na vida dele. Irmãos, quando a gente está no mundo, nos falta alguma coisa que é Deus. Quando a gente vem para a igreja, Deus vem e preenche o vazio. Mas às vezes a falta de caráter faz com que a gente volte para o mundo. Mas a gente está lá, sabendo que o nosso lugar não é lá, o nosso lugar é aqui. Ei, você não presta nem para voltar para o mundo de novo. Fala para quem está do seu lado. Porque Jesus já se encontrou contigo. Quem entendeu, bate palma e dá glória. Dá glória a Deus aí, igreja. Isaías reconheceu que precisava de uma mudança dos lábios dele. Aí olha o resultado. Verso de número 6. Quando ele reconhece que precisava que o caráter dele fosse moldado, diz assim: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado foi os teus pecados. Irmãos, quando eu reconheço as minhas falhas, eu posso descansar que Deus vem e me perdoa. Se o diabo tentar mostrar o seu passado, mostra para ele qual é o futuro dele. Quando a gente pede perdão, quando a gente reconhece as nossas falhas, não tem demônio no inferno capaz de nos segurar. Quando Isaías entendeu, ele disse assim: meus lábios é impuro. Talvez ele disse: eu xingo palavrão, eu falo que não devo, eu canto música mundana, eu não sei o que sai dos lábios dele, eu não sei o que é, mas era coisa que não prestava. Mas no momento em que ele reconheceu a sua fraqueza, a sua limitação,
Deus chegou, perdoou os pecados dele e deu a segunda chance. Deus está chegando na vida de gente aqui nesta noite, quem crê da glória. Deus está chegando na vida de homens e mulheres aqui nesta noite. Você que talvez que pensava que não podia mais adorar, que não podia mais servir ao Senhor, Deus vai matar esse Uzias hoje, e você vai voltar a ser o que era. Deus está com saudade das suas lágrimas, Deus está com saudade da sua oração, Deus está com saudade do seu jejum, Deus está com saudade de você adorá-lo como antes. Veio. E aí, para encerrar a palavra, versículo de número 8: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem irá por nós? Aquele de lábios impuros há 5 minutos atrás, aquele que para a sociedade não valia para nada há 5 minutos atrás, aquele que se julgava inferior há 5 minutos atrás, aquele que achava que não servia para nem falar do amor de Deus há 5 minutos atrás, ele transformado, ele disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Não é função de pastor somente pregar o evangelho, não. É função, Jesus disse: ide. Quem é professor de português sabe falar mais do que eu o que significa a palavra ide. Ou seja, não tem negócio, é para ir, é ordem. Ide por todo mundo, Valadares, Minas Gerais, Brasil, Estados Unidos, Europa, China, Haiti, na Ásia. Ide em lugares bons, ide em lugares ruins, ide aos ricos, ide aos pobres, ide aos cultos, ide aos analfabetos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Levanta a mão, eu quero profetizar algo, querido. Deus te trouxe aqui porque Ele quer que você exerça o ID dele. Lá no teu trabalho você não é só o patrão, não é só o empregado, você é um missionário disfarçado da sua profissão. Lá na tua escola, lá na tua empresa, lá na tua faculdade, lá na tua casa, você é um missionário que Deus conta com teu ID. Ide pregar o evangelho. Quem recebe essa palavra, aplauda ao Senhor. Nós vamos orar agora. Os diáconos podem vir para a gente servir a ceia do fortalecimento. Abra as mãos que eu quero orar por você. Feche os seus olhos se for possível. Feche os seus olhos. Deus vai trazer à sua memória agora qual é o seu Uzias. Por favor, esqueça de quem está do seu lado, por favor. Deus vai dizer para você agora, não sou eu, é o Espírito Santo. Ele vai te falar qual é o teu Uzias. Espírito Santo, fala para nós. Uzias que representa o que nos afasta de Deus. Meu Deus, fala comigo, quem é o meu Uzias? O que é que eu estou fazendo que eu não posso fazer mais? Meu Deus, fala para a igreja agora, quem é o Uzias dele, quem é o Uzias dela? Qual situação? Fala agora, Espírito Santo. Os nossos ouvidos estão atentos à tua voz. Os nossos ouvidos estão atentos. Você que está com os olhos fechados, o Espírito Santo vai te visitar aí agora. O Espírito Santo é uma pessoa que visita. E você sente Ele. E você sente Ele
Você sente Ele, aí na galeria Ele está visitando. Quem está com os olhos fechados, Ele está visitando. Aqui embaixo Ele está visitando. Eu vou me ajoelhar aqui e vou orar por você. Meu Deus, eu agora de joelhos, eu oro pela tua igreja, para que esse Uzias morra, para que talvez esse Uzias que representa um pecado, que representa o orgulho, que representa a prepotência, a jactância, que representa a soberba, que representa a altivez, seja o que for, mata esse Uzias, Senhor. Faça os teus filhos agora verem não só o trono da terra, mas verem o trono do céu. Faça eles entenderem, meu Pai, que o Senhor deu liberdade para aqueles serafins subirem acima do trono, porque lá de cima eles só foram para adorar. O intuito era só adorar, o intuito era só glorificar, o intuito era só bendizer o teu nome. Meu Deus, estamos aqui nesta noite, não é para aparecer para ninguém. Estamos aqui nesta noite, não é para cumprir papel de crente. Estamos aqui nesta noite, não é para dar satisfação para ninguém, não. Estamos aqui nesta noite, é para te adorar, Senhor. Os serafins voavam sem enxergar um ao outro, mas eles não se chocavam, porque o intuito era só adorar, era só adorar, era só adorar. Isaías viu tudo isso, mas Isaías também viu que ele precisava mudar o caráter dele, que ele precisava mudar a maneira de falar. Oh meu Deus, muda agora o nosso caráter, toca. Podemos ser carismáticos sim, mas se não tiver caráter nada adianta. Oh meu Deus, o meu carisma não me leva para o céu, mas o meu caráter me leva. Meu Deus, carisma sem caráter é uma vida de máscara. Não queremos ter uma vida de máscara, queremos ter uma vida sincera com o Senhor. Oh meu Deus, quando Isaías reconheceu, o Senhor enviou aquela brasa viva e tocou os lábios dele. Toca agora, Senhor. Toca os nossos lábios, toca o nosso coração, toca a área que precisa ser tocada, mas molda o nosso caráter nesta noite. Oh Espírito de Deus, depois que Isaías foi tocado, ele disse: eis-me aqui. Que nós possamos falar do teu amor para as pessoas. Vivemos hoje um mundo carente, vivemos hoje um mundo que as coisas parecem que estão valendo mais do que as pessoas. Vivemos o mundo do eu, vivemos o mundo, meu Deus, que é cada um por si, cada um cuidando da tua própria vida e sem ninguém para abençoar o outro. Nós não queremos ser assim, nós queremos ir e levar o teu amor para as pessoas, ó Pai, em nome de Jesus.